não tem cobertura de esgoto, o desempenho escolar das crianças na favela é menor, você vai ter mais gravidez e adolescência nas favelas do que em lugares sem favela. Então, a gente tem uma chaga social. O trecho que você vai ver agora é de um bate-papo entre Igor, do Flow News, e Renan Santos, onde o tema central é segurança pública, talvez o maior problema do Brasil hoje. Nesse momento da conversa, o Igor questiona diretamente o Renan. Como lidar com o crime organizado, com facções, com territórios dominados pelo tráfico? E é aí que entram duas palavras que sempre geram reação imediata: prendeu, matou e desfavelização. Muita gente escuta isso e já cria um espantalho mental, como se estivesse sendo defendido o extermínio indiscriminado ou a demolição completa de comunidades inteiras. Esse corte não é sobre isso. O que você vai ouvir agora é a visão de Renan Santos sobre retomada de território, enfrentamento a organizações criminosas e reorganização urbana. Assiste com atenção e depois do corte eu volto para explicar por que essa proposta é muito diferente do que muita gente imagina. Qual que é o teu ângulo para a segurança pública? Meu ângulo é até maior do que a questão da segurança. Tá? E por que maior da questão da segurança? Onde está a gênese do aumento do crime no Brasil? Em certa medida, quando você tem uma urbanização muito veloz, que a gente teve dos anos 50, 60, 70, 80, 90, somada à baixa capacidade que o Estado brasileiro teve em investir em infraestrutura para fornecer não só casa para as pessoas, ou, vamos dizer, capacidade de financiamento para que as pessoas comprem suas casas, mas ausência de infraestrutura de transporte, a gente criou cidades com grandes periferias, e essas periferias totalmente desassistidas, e o crime se instala ali. Então você vai ver que a gente começa a subir muito as estatísticas de crime dos anos 60, 70, 80, até um pico bizarro nos anos 90, assim como o processo de favelização também aumenta, né, especialmente nos anos 60, 70, 80, nos grandes centros urbanos, que você vai ver o grosso do crime, ele tá ao redor dos centros urbanos, nas periferias. Então esse é um problema que aconteceu, que foi uma urbanização tardia e desorganizada que a gente teve, com massa de pessoas que saíram das suas cidades nos interiores do Brasil, especialmente do Nordeste, se mudando para os grandes centros e vivendo em péssimas condições. Ali se desenvolveu o crime por diversas razões cresceu, cada lugar uma história, mas o crime cresceu muito, e aquelas pessoas vivem mal, o IDH daquelas pessoas é ruim, não tem cobertura de esgoto, o desempenho escolar das crianças na favela é menor, você vai ter mais gravidez e adolescência nas favelas do que em lugares sem favela. Então a gente tem uma chaga social. E a gente tem que falar, pô, favela não é legal, favela é uma chaga social, é um problema social. Viver na favela não é bom, especialmente pro favelado, mas também para as pessoas que não moram na favela. Destruir o crime organizado é fazer uma leitura de que essa urbanização que não deu certo, ela gerou uma ocupação ilegítima por parte do crime desses lugares, e que o Estado brasileiro tem que reocupar. E aí o Estado brasileiro reocupar, e por isso que é maior do que só destruir o crime. Reocupar é integrar aquelas pessoas ao Brasil. A gente tem pelo menos 30 milhões de pessoas que não estão devidamente integradas no Brasil, elas estão parcialmente integradas no Brasil. E a gente tem que integrar, o Estado tem que chegar lá. Chega lá, destruir o crime organizado, e depois que a gente fala, primeiro é prender ou matou, e depois bandeira, quartel, escola. A bandeira do Brasil tem que estar fincada nesses morros e nessas periferias. A gente tem que ter, basicamente, autoridade política do Estado. Eu tô falando ter batalhão da polícia ali presente, câmeras, ajudar para que você não tenha um retorno do crime. E a escola, que é você não permitir mais que aqueles jovens ingressem no crime. Se você tem uma escola presente, figura masculina presente nas escolas, autoridade masculina, porque boa parte dos meninos que cometem crime são meninos que não tiveram figura paterna. As estatísticas, não só no Brasil, nos Estados Unidos, vão todas nessa linha. Tá. Tem um estudo ótimo da GV de 2007 sobre isso. Por isso é importante que haja essa figura masculina. Tá. Porque o que falta pro menino não é a figura feminina. A mãe tá pagando a conta, em geral, de um pai que não dá atenção, um pai que morreu. Mas uma parte dos casos o pai simplesmente tá cagando pro moleque. Tá. E a mãe paga as contas, tem que trabalhar, não dá atenção, o cara não tem modelo masculino. E aí quem ele vê como referência é uma tranqueira, e aquilo é uma pessoa que acaba ficando problemática em algum grau, tem um desempenho escolar em geral bem pior, e essa pessoa se vê seduzida pelo crime e toma decisões estúpidas ingressando no crime. Significa dizer que uma família estruturada, ainda que seja num ambiente como esse aí, reduz a chance do moleque se fuder no crime. É muito louco que o estudo da GV mostra aqui. A ausência da figura paterna é mais poderoso, no geral, do que índice Gini, que seria desigualdade social, ou até renda per capita. Muito interessante. Por quê? Porque, assim, se o cara é pobre, vem de uma família humilde, mas às vezes é uma família humilde evangélica, tem pai, mãe, filhos, o garoto tem aquela figura, vamos dizer, aquele modelo que ele se inspira, a chance dele simplesmente arrumar um emprego, como a maioria procura. A maior parte das pessoas na favela são honestas, muito honestas. E elas estão vivendo ralando. A maior parte, a chance do cara simplesmente ser um cara honesto como pai, tá dada. Agora, se o cara não tem referência masculina, a vida dele já tá naquele caos, e aí ele sofre essa propaganda que tá no vizinho dele, no outro moleque que já entrou pro crime e falou, pô, tô tirando uma grana aqui, roubei uma moto, roubei um celular, às vezes fez o mês dele. Roubou 3 celulares, roubou uma moto, ele fez o mês.
Enquanto que o outro tá ralando pra ser entregador, ou vai virar um Uber, ralando e não tira metade do outro cara. Aí o outro cara vai numa festa, num baile, sai com as meninas bonitas e ele não. Então o cara vê aquele sistema de incentivo e fala, por que eu vou, né? Não, aí o cara entra pro crime. A gente tem que ter uma escola presente, entendendo que tem que ter um bom professor de educação física, um bom orientador, acompanhamento psicológico, identificar quem são os meninos que justamente poderiam fazer parte dessa estatística, a gente vai estar junto com os caras para que o cara se desenvolva e seja acolhido. Então, não é só a guerra em si. Pô, é tornar aquele lugar um lugar bom para se viver, arborizar. Onde tem a favela, o barraco, pô, vamos fazer prédio aqui? Vamos construir prédio? Vamos ajudar a recuperar essas casas? Vamos arborizar? Vamos fazer a pessoa não viver num lugar que é tão feio e caótico que a mente daquela pessoa vai ficar feia e caótica. Quando ele fala em prendeu, matou, isso não é sobre morador, não é sobre trabalhador, não é sobre cultura periférica. É sobre organizações criminosas armadas, como PCC e CV. O critério é simples e duro. Quem se entrega é preso. Quem troca tiro com o Estado armado, infelizmente assume o risco do confronto. Isso é retomada de território. Sem isso, não existe escola, não existe posto de saúde, não existe política pública. Mas o ponto que muita gente ignora vem depois, e para mim é o mais interessante: a desfavelização. Desfavelizar, na visão do Renan, não é demolir tudo, não é apagar comunidades, não é resetar a vida das pessoas. Ele parte de uma constatação realista. Muitas favelas já têm casas estruturadas, comércio, prédios, vida econômica e cultura própria. A proposta é técnica e urbana. Preservar e reformar o que está bem construído, remover apenas o que está em área de risco, como encostas e córregos. Arborizar, organizar, levar saneamento, paisagismo urbano, integrar essas áreas à cidade formal. E em nenhum momento se fala em acabar com a cultura local ou com a identidade dessas comunidades. Pelo contrário, cultura sobrevive melhor sem facção mandando e sem abandono estatal. O que incomoda muita gente nessa proposta não é a violência, é a ordem. Porque ordem quebra poder paralelo, quebra discurso confortável e obriga o Estado a agir de verdade. Você pode concordar ou discordar, mas é impossível dizer que essa visão é rasa ou improvisada. Esse corte não é sobre espetáculo, é sobre um projeto de país, começando pelo básico. Quem manda é o Estado, e quem mora ali merece cidade, não abandono. Curta o vídeo e inscreva-se no canal. Missão Onda Amarela.